Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na videoaula de hoje eu vou trazer para vocês uma forma de criar parcelas automaticamente. Digamos que você tem o seu sistema de vendas e você quer dar a opção para o usuário criar várias parcelas. Por exemplo, o produto vendido custou R$ 1.000 e você quer que o seu sistema dê a opção de parcelar esses R$ 1.000 de acordo com a quantidade de vezes que o usuário determinar ou que o cliente solicitar para o vendedor. E eu vou mostrar para você o que você irá aprender nesta videoaula de hoje. Temos aqui um formulário. Obviamente você vai poder usar aqui em qualquer outro sistema que você queira adaptar às suas mais variadas aplicações e tudo certo. Ok, eu tenho aqui o valor total, que no caso é o valor que está sendo comprado, digamos assim, a data do vencimento, ou seja, a data do primeiro vencimento, e aqui a quantidade de parcelas. E aqui ele também vai dar o valor da parcela. Você vai já entender isso na prática. Digamos que eu estou aqui no valor total, eu vou por aqui, digamos que eu estou comprando uma TV que custou R$ 2.000. Então, digitei R$ 2.000 aqui, vou dar aqui um tab e já veio, formatou certinho para mim e já tem aqui a data do vencimento. Então vai ser uma TV comprada por R$ 2.000 e o vencimento eu vou colocar aqui para ser a primeira parcela hoje, e a partir de hoje ele vai calcular o mês subsequente. E a quantidade de parcela, digamos que eu vou parcelar em 10 vezes. Então, 10 vezes aqui. E assim que eu sair do campo aqui, quantidade de parcela, que eu informei aqui a quantidade de vezes, eu vou dar aqui um tab para ir para o outro campo. Ele já calculou para mim aqui o valor da parcela. Então, a parcela vai ser de R$ 200. Então, ok. Então, eu estou comprando uma TV que custa R$ 2.000. O primeiro vencimento vai ser para hoje mesmo, pois digamos que eu vou dar uma entrada. A quantidade de parcela será 10 e o valor da parcela será R$ 200. Então vou clicar aqui no botão gerar parcela e ele será gerado automaticamente. Ok, parcelas geradas com sucesso. E aqui eu tenho o valor da parcela, a descrição, parcela 1 de 10 e o vencimento 21/9, pois nós pusemos para vencer hoje a primeira parcela. Segunda parcela está aqui 2 de 10, o vencimento 21/10 e assim até a última parcela, que é no caso a parcela 10 de 10. Eu coloquei esse botão aqui apenas a nível de teste mesmo, para nós apagar todas as parcelas que estão aqui. Então vou clicar aqui em apagar. Ele me pergunta se eu quero realmente apagar todas as parcelas, eu vou dizer que sim. Então, já apagou todas as parcelas. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje será ensinando a criar esse sistema. Nós iremos criar ele passo a passo, desde a criação das tabelas, onde será salvo aqui as parcelas, até todo esse formulário. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante você a implementar nos seus sistemas e também a aprender um pouco mais do VBA, usar a função, no caso o SQL Insert Into, usar também laços de repetição. Tudo isso vai ser bem interessante para você. Então, já fica comigo nesse vídeo. Convido você já a aproveitar também e conhecer o meu treinamento de formulários desacoplados. Eu ensino a criar passo a passo como que você trabalha com formulários desacoplados, um formulário que não está ligado diretamente à tabela. Então ele deixa o seu sistema bem mais fluido, bem mais seguro e também muito mais profissional. Conheça esse treinamento, é o primeiro link da descrição do vídeo. Então, sem maiores delongas, vamos lá para a nossa videoaula. Já estou com o meu projeto criado aqui, gerar parcelas, um projetinho no Axis, está vazio, não tem nada. Vamos criar tudo a partir do zero e a primeira coisa que nós iremos criar será a tabela que irá armazenar as nossas parcelas. Então, já vou vir aqui em criar, e em criar vou vir aqui em tabela, vou salvar aqui já a minha tabela e vou dar o nome dela de TBL underline TBL parcelas. E vou salvar aqui, ok? Vou entrar no modo design dela, já está aqui. Antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like, é muito importante, e também compartilhar e comentar. Faça comentários nesse vídeo, sugira novas matérias, novos assuntos para que nós possamos tratar aqui no nosso canal. Então, ok, já tenho aqui a
parcela aqui é a tabela de parcelas criadas e eu vou apenas criar os campos aqui. O primeiro campo que eu vou criar, ele já criou uma chave primária aqui automático, né? Então vamos deixar essa chave primária e vamos apenas alterar aqui o nome dela para par id, para apenas abreviar a parcela. Após isso, eu vou pôr aqui par de parcela, né? E eu vou pôr aqui o valor, ok? Esse campo valor ele será um campo do tipo número. E aqui, ó, campo valor do tipo número, e aqui em tamanho eu vou pôr como duplo. E no formato eu vou pôr como padrão. Assim, ele assumirá aquele zero, a formatação de moeda. No caso, se eu for escrever R$10, por exemplo, ele vai pôr 10,00. Se eu pôr R$10,50, ele vai pôr 10,50. Se eu não pusesse isso, ele iria colocar 10,5, ou se eu fosse pôr R$10 apenas o 10, não teria o zero, a vírgula 00, né? Ou seja, a separação dos centavos. Então aqui ele vai fazer a separação certinha. Eu poderia usar o campo moeda também, ó. Temos aqui o campo moeda dentro do Axis. Eu não gosto de usar esse campo moeda por questões de arredondamento, mas fica a seu critério, tudo bem? Eu gosto de usar desta forma aqui. Ok, então tenho aqui o campo valor, já está formatado como eu quero. Em legenda eu vou pôr como valor, apenas isso, para ser exibido, né? Onde nós formos exibir, o valor padrão será 0 mesmo, ok? Após esse campo valor, nós vamos criar mais um campo e o campo será o vencimento. Então vai ser aqui, ó, par vencimento, ou seja, o vencimento da parcela. Aqui não será um campo do tipo texto, mas será um campo do tipo data hora. E aqui em formato vai ser data abreviada. É apenas a data, né? No caso, dia, mês e ano. E em legenda eu vou pôr aqui a seguinte legenda. No caso, legenda vencimento. Ok, tudo certo até aqui. Vamos criar aqui mais um campinho. E esse campo que nós iremos criar agora será o campo da descrição dessa parcela. Então será par underline descrição. E aqui será um campo do tipo texto mesmo. Aqui no tamanho eu vou pôr apenas aqui como 30, acho que já é o suficiente. Em legenda eu vou escrever aqui descrição. Tudo certo, vou salvar, vou fechar, vou abrir aqui e tá tudo certinho, né? Tenho aqui minha tabela criada já com os campos do jeito que eu quero. Agora o próximo passo será criar o nosso formulário. Então eu vou vir aqui em criar, vou vir aqui em formulário. E aqui ele já criou um formulário aqui, como eu estava com a tabela selecionada, ele já me criou este formulário aqui, baseado nessa tabela. Não é isso que eu quero, eu vou até apagar esse formulário aqui, não vou criar ele não. Eu vou vir aqui novamente em criar e eu vou clicar apenas aqui em design de formulário. Aí sim, ele criou um formulário para mim em branco, sem ter vínculo com tabela alguma, pois não é esse o interesse. Então, ok, já vou salvar aqui e vou pôr o nome dele de FRM gerar parcelas. Ok, vou salvar. Já está aqui meu formulário e basicamente um formulário vazio. Tudo bem, vou voltar aqui no modo design e agora vamos trabalhar agora aqui neste formulário. Então o que nós queremos? A primeira coisa, nós vamos pôr aqui algumas caixas de texto, pois elas serão necessárias aqui para a geração das parcelas. Então vou vir aqui em formulário de design, formulário de design, e aqui eu tenho caixa de texto. Vou colocar aqui uma caixa de texto para o valor total das parcelas
E vou, já copiei aqui uma vez, eu vou também precisar de mais uma caixa de texto para o vencimento, outra para a quantidade de parcelas e outra para o valor da parcela. Então eu vou precisar de mais vencimento, quantidade de parcelas e parcela mais 3. Então eu vou dar um Ctrl C, ó, estou aqui com a caixa de texto selecionada, vou dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V 3 vezes, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ok? Criei aqui mais 3 caixas de texto. Vou trazer todas para cá. Vou pegar aqui essa primeira aqui e vou, deixa eu selecionar ela, trazer ela para cá. Vamos formatar aqui minimamente para que fique um pouco mais agradável, né, de vermos. Então vou vir aqui em organizar, superior, do lado direito, ok. Aqui na legenda dela eu vou pôr como valor total, ok, valor total. Esta próxima aqui, vamos trazer para cá também, essa caixa de texto, a label dela eu vou pôr aqui. Vou selecionar aqui os dois, vou trazer para cá. Isso aqui é formatação, tá, pessoal? Isso aqui você não precisa se preocupar com isso, não. Eu que sou um pouco detalhista, até demais para fazer essas coisas. Aqui será a caixa de texto que vai indicar o vencimento. Vencimento. Ok. E aí eu preciso de mais uma caixa de texto, que está aqui ela. E essa caixa de texto aqui, ela será para a quantidade de parcelas. Então vou trazer aqui, descer aqui, tá tudo certo. Vou selecionar tudo aqui, superior, ok. Por enquanto tá certinho, nenhuma novidade até aqui. Vou só dar uma separada aqui nesses campos, selecionar todos novamente. E agora aqui eu tenho tamanho de espaçamento, eu vou igualar horizontalmente, que ele distribui aqui certinho. E esse campo aqui, só que esse campo aqui não, né? Deixa eu trazer ele para cá, selecionar de novo e igualar, ok, agora sim. Tudo certo, eu tenho aqui valor, vencimento e essa outra aqui será a quantidade, QTD de quantidade de parcelas, ok. E aí eu tenho esta última aqui, ó, essa última caixa de texto que é o valor da parcela. Tudo certo, vamos pôr aqui o valor da parcela, ok, aqui para cá, selecionar, tudo certo. Tá, aqui vai ser valor da parcela, valor da parcela, ok, tudo certinho. Vou abrir aqui e ver, já tá tomando forma aqui. E aí eu vou pôr aqui dois botões, eu vou criar aqui cadê design de formulários, e eu vou pôr aqui um botão, outro, um botão e outro botão, tudo certo. Então esse botão aqui eu vou pôr ele mais ou menos desse tamanho aqui, ok. Esse botão aqui será o botão para apagar todas, vai apagar todas as parcelas. Isso aqui é apenas para a gente ficar usando e testando. E aqui outro botão, eu vou aqui manter aqui o mesmo tamanho, padronização, etc. E da mesma largura, ok. E esse aqui vai ser gerar parcelas, ok. Gerar parcelas, está tudo certinho por enquanto. Esse botão aqui, ó, eu vou alinhar ele aqui para ficar
mérito desse, e esses três caras aqui eu seleciono e eu também vou igualar o espaçamento horizontal para ficar bem uniforme. Tudo certo aqui, eu vou só garantir que todos estão na mesma altura, ok, e vou aqui. Isso aqui não importa porque como esse formulário é um formulário comum, né, a borda aqui não vai importar. Ok, e aí eu quero também uma caixa de listagem que me exiba as parcelas que nós criarmos. Então vamos já pegar ela aqui, ó. Modo design aqui novamente, vou vir aqui no formulário de design, vou vir aqui também aqui, ó, em caixa de listagem e vou abrir uma caixa de listagem aqui, ó. Opa, ok. E ele vai me perguntar: desejo que a caixa de listagem obtenha os valores de outra tabela ou consulta? É isso mesmo. Ele selecionou aqui para mim a única tabela que eu tenho. Se o sistema tem várias tabelas, selecione a tabela correspondente às parcelas. Dá aqui um avançar e aqui ele tem os campos disponíveis, né? Então eu vou por todos os campos, né? Esse botão aqui, ó, trouxe todos os campos para cá. E aí eu vou continuar. Ele pede aqui, ó, você pode classificar registros usando até 4 campos na ordem crescente ou decrescente. Então, isso aqui o que é? Quando ele for exibir aqui as informações, eu quero que ele exiba as informações tipo do menor para o maior, ou seja, eu quero que ele exiba da menor data para a maior data das parcelas que foram criadas. Então eu vou por aqui que a classificação será crescente e eu vou selecionar aqui, ó, vencimento da parcela, porque daí ele vai ordenar da menor parcela para maior. Por exemplo, se o primeiro pagamento foi hoje, eu vou ordenar que as parcelas, né, que apareça aqui na minha caixa de listagem, a parcela do dia 21/9, a próxima 21/10, a próxima 21/11 e assim sucessivamente na ordem. Ok, é isso mesmo, vou avançar aqui e aqui ele me dá aqui um panorama das parcelas aqui, ó. Eu tenho no caso o vencimento e a descrição, o valor, o vencimento e a descrição da parcela. Eu posso aqui, ó, alterar aqui os campos, ó. Note que eu apenas cliquei aqui, quando virou essa setinha eu cliquei na coluna e arrastei. Então eu trouxe aqui o campo descrição para ficar aqui no meio. O valor aqui eu vou diminuir um pouco aqui a largura, não precisa ser tão largo. A descrição pode ser um pouco mais larga e o vencimento pode ser um pouco mais estreito. Vou aumentar aqui um pouco aqui também a largura do valor. E ok, avançar. É que ele me pede um rótulo, né, para eu pôr um título da minha caixa de listagem. Eu vou ignorar isso, pois eu não vou usar esse título. E vou concluir. Ok, eu vou selecionar aqui o rótulo, né, o título da minha caixa de listagem. Vou apagar. Ele criou aqui uma caixa de listagem um pouco mais estreita. Eu vou aumentar aqui a largura dela. Vou salvar e vou abrir. Olha só. Temos aqui a minha caixa de listagem. Eu quero que, como eu abrir aqui meu formulário, eu quero que essa caixa de listagem ela venha até aqui o final, né? Ela não fique desse tamanho. Eu quero que ela acompanhe o tamanho da tela, né? Então eu vou vir aqui no modo design, vou selecionar aqui a minha caixa de listagem, vou vir aqui em formato em outra, né? E aqui eu tenho ancoragem horizontal, ele está à esquerda, ok, isso mesmo, e ancoragem vertical ele está superior. Então eu vou criar em ambos. Superior é para que ele ancore em ambos os lados. Ele vai ancorar na parte de baixo e na parte de cima. Ou seja, se eu esticar aqui o meu formulário, essa caixa de listagem ela irá esticar também. Então vamos abrir, vamos ver, ó. Olha só, ela já abriu aqui. Apenas vou formatar aqui esses campos aqui para fazer mais sentido. Vou vir aqui no modo design. Aliás, vou vir aqui na minha caixa de listagem ainda e vou alterar o nome dela para LBX Parcelas. Então o nome dela vai ser LBX Parcelas, ok. E eu vim aqui em formato, eu tenho aqui, ó, em formato aqui na folha de propriedades da minha caixa de listagem, tenho aqui cabeçalho das colunas como não, eu vou pôr como sim. Vou salvar e agora ele mostra o valor, descrição e vencimento.
Perfeito, é isso mesmo que eu quero. Agora só falta eu formatar esses carinha aqui. O valor total é um campo do tipo moeda. Então, ó, aqui em formato, eu selecionei o campo aqui. Em formato, eu vou vir aqui e vou pôr como, deixa eu só diminuir aqui minha folha de propriedades. Em formato, eu vou pôr como padrão. Casas decimais, eu vou pôr aqui como 2. Então, ele irá exibir apenas 2 casas decimais. Ok? Em vencimento, ó, eu vou selecionar aqui. Aliás, em essa caixa de texto, eu vou vir aqui ainda em outra. Estou com ela aqui, né? Valor total em outra. E o nome dela eu vou alterar. E o nome dela será TXT valor total. Ok. TXT valor total. Só ver uma coisa aqui, pessoal. Tá ok. TXT valor total. Isso mesmo, tava dando uma travadinha aqui, mas tá tudo certo. Aqui a próxima caixa de texto será a minha caixa de texto que irá exibir o vencimento, né? O primeiro vencimento no caso, e o nome dela será TXT vencimento. E em formato eu vou por aqui como data abreviada. Data abreviada, ok. E aqui este outro campo aqui, ó, quantidade de parcelas, ele tá aqui, o formato dele vai ser número geral mesmo. Casas decimais 0, não preciso de nenhuma casa decimal para esse campo quantidade de parcelas. E aqui no valor das parcelas, opa, só que eu vou voltar aqui e vou alterar o nome aqui, ó, do campo quantidade de parcelas. Então o nome será TXT QTD TXT QTD parcelas. Ok. E por último, esse cara aqui, o nome dele será, que é o valor da parcela, será TXT valor parcela. TXT valor parcelas, ok. Tudo certo. Em formato, ele também assumirá o formato padrão. E casas decimais será 2 casas decimais. Vou salvar, vou abrir e ok. Se eu colocar aqui o valor agora total, se eu colocar R$1.000, quando eu saio do campo, note que ele já formatou a 1000, ó, 1.00,00. Que o vencimento aparece aqui o calendáriozinho para mim, pois nós formatamos esse campo como data abreviada. Quantidade de parcelas, digamos que é 10, ok, permanece 10. E o valor da parcela, 10 dividido 100, aliás, 1000 dividido por 10, pois essa conta para dar o valor aqui da parcela, será R$100. E ok, ele já formatou também para mim. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele gere 10 parcelas de R$100. Acho que deu para entender. Só que não é nada prático, né, pessoal? O usuário, ele ter que tá digitando aqui, fazendo o cálculo aqui, né? O seu sistema tem que fazer isso. O usuário tem que fazer o cálculo aqui para fazer o valor da parcela. O que é mais, digamos, o que é mais conveniente fazer? É esse cálculo ser feito automaticamente. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vou fechar aqui, vou abrir de novo apenas para limpar o campo. Vou entrar aqui no modo design. E aqui, ó, o valor da parcela, ele é o valor total dividido pela quantidade de parcelas. Então eu vou fazer aqui uma expressão. Vou selecionar aqui meu campo. Vou vir aqui na folha de propriedades em outra. Aliás, em dados. Folha de propriedades, dados. Do campo valor da parcela. E eu vou vir aqui em fonte do controle. Eu tenho esses 3 pontinhos. Vou clicar aqui neles. Ele me abre aqui, ó, o construtor de expressões. E eu vou colocar o seguinte. Que o campo... que esse campo será
txt valor total da compra barra aqui que indica divisão dividido por txt, opa, isso aqui é txt quantidade de parcelas. Ok, apenas isso. Vou clicar aqui em ok, vou salvar, vou abrir e já vejo que tá tudo certinho. Vou colocar aqui aí R$ 1.000, vencimento vou colocar para hoje mesmo, quantidade de parcelas vou colocar 10 quando eu sair do campo, e já calculou aqui para mim, ó, R$ 100 a quantidade de o valor das parcelas. Se eu colocar aqui 2.000, ele já atualiza aqui, ó, R$ 200. Se eu colocar 10.000, já vai atualizar aqui a parcela para R$ 1.000 e tá tudo certo. Agora, se eu clicar aqui, eu quero que ele gere aqui todas as parcelas que nós estamos definindo. Então, vou fechar aqui, entrar no modo design do meu formulário, vou vir aqui no botão gerar parcelas, vou vir aqui em outra e vou apenas alterar o nome desse botão. Vou pôr como BTN gerar parcelas. E ok, e em evento, ao clicar, vou aqui no construtor de código e vamos aqui já definir o nosso código VBA que irá gerar essas parcelas. Você irá ver que é um código bem simples, é bem tranquilo a geração de parcelas utilizando o VBA aqui no Axis. Então, estou aqui dentro do meu VBA. Já uma vez dentro, já vou clicar aqui em salvar, só para garantir que eu não estou perdendo nenhuma informação. E vou começar agora a codificar. O que eu preciso fazer para criar essas parcelas baseadas nas informações que estão aqui? A primeira coisa que eu preciso ter certeza é de que haja a data de vencimento preenchida. Eu preciso, esse campo é obrigatório, pois ele irá gerar parcelas baseado na data de vencimento. Eu preciso saber também a quantidade de parcelas geradas, e eu preciso saber também o valor da parcela. O valor total aqui não é tão interessante, porque se eu não tiver nenhum valor aqui, esse campo aqui, valor da parcela, ele não será preenchido. Então, vou verificar apenas se esse campo e esse estão preenchidos, ou seja, o valor da parcela, o vencimento e a quantidade de parcelas, para ele poder gerar. Senão, ele vai exibir uma mensagem informando que é necessário informar esses campos. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vou vir aqui em gerar parcela. Ao clicar, vou clicar aqui no botão, né? Já estou dentro do código e eu vou fazer a primeira coisa um if. If.me. No caso, o primeiro campo que eu quero verificar se tem parcela é txt vencimento. Ok, só que antes de colocar o txt vencimento, deixa eu apagar aqui, ó. Eu quero verificar se ele está nulo. Então, if isso. Eu quero verificar se ele não está nulo, ele precisa estar preenchido. Então, vou colocar aqui not is null. Isso aqui que eu estou perguntando para o Axis. Se ele não estiver nulo, ou seja, ele tem alguma coisa preenchida, aí sim eu coloco ele. If, se esse campo não estiver nulo, and, ou seja, e também o campo is, aliás, o campo not is null. Qual que é o próximo campo? Me.txt quantidade de parcelas. Opa. Not is null and... Opa, só melhorar. Deixa eu melhorar essa escrita aqui, pessoal. No caso, if not is null me.txt vencimento. Eu preciso ter alguma coisa no vencimento. And not is null me.txt quantidade de parcela, e também precisa estar preenchido and
not. Aliás, temos que usar aqui a lógica. Eu preciso verificar se esse campo aqui, vencimento, ele está preenchido e se o campo quantidade de parcelas é maior do que zero. Então, porque se o usuário colocar um número negativo, eu não posso aceitar também, senão vai dar erro. Então, and mi.txt quantidade de parcela tem que ser maior do que zero, tem que ser no mínimo uma, e também o mi. O campo txt é valor da parcela, também tem que ser maior do que zero. Then, aí sim, eu vou executar o código. Se não, else, e eu vou fechar aqui meu if aqui. Então, só recapitulando. Caso o campo txt vencimento não esteja preenchido, eu estou verificando se o campo está preenchido. Então, caso o campo esteja preenchido, vencimento, e a quantidade de parcela for maior do que zero, e o valor das parcelas forem maior do que zero, daí sim ele vai gerar as parcelas. Se não, ou else aqui, se não, eu vou dar aqui uma mensagem para o usuário. msgbox, abre aspas, e eu vou pôr o seguinte: os campos txt, buscando os campos vencimento e o campo vencimento, aliás, não é o campo valor total e vencimento, campo valor total, vencimento. Opa, tá complicado de escrever aqui, pessoal. Bem, os campos valor total, vencimento e quantidade de parcelas devem ser informados, vírgula, VB exclamation, para aparecer uma exclamação na mensagem box, e o título será atenção. Ok, então tem aqui mensagem box, né? Os campos valor total, vencimento e quantidade de parcelas devem ser informados. Por que eu não estou verificando se o campo valor total ele está preenchido? Porque eu já estou verificando se o valor das parcelas está preenchido. E esse campo aqui só é preenchido caso o campo valor total seja preenchido. Então eu estou economizando o código aqui, usando um pouco de lógica. Vamos ver se isso está funcionando. Ok, se eu clicar aqui em gerar, ele já reclamou. Ó, os campos valor total, ó, está vazio. Vencimento está vazio. E quantidade de parcelas, ó, devem ser informados. Ok. Agora eu vou colocar aqui, digamos que 1000. Vou gerar. Continuou reclamando. Deixa eu colocar aqui vencimento. Hoje. Gerar. Continua reclamando. E eu vou colocar aqui a quantidade de parcelas. E vou clicar em gerar. Aí ele deixou. Por quê? Porque quando eu colocar a quantidade de parcela, ele preenche aqui o valor da parcela corretamente. Se eu não informar esse cara e gerar, ele vai reclamar também. Ou seja, essa primeira parte lógica aqui do nosso código já está funcionando, ele está verificando quando pode ou não criar as parcelas. Agora vamos para o código que cria efetivamente as parcelas. Eu vou voltar aqui no meu VBA, vou voltar aqui dentro do if, né? E caso aqui o nosso... Opa, deixa eu só voltar aqui. Opa. Ok, estou aqui dentro novamente do meu VBA. No if que nós criamos, e aí nós vamos começar a codificação. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um laço. Por exemplo, se o usuário colocar aqui 10, por exemplo, a quantidade de parcelas 10, eu preciso
percorrer 10 vezes, executar o código 10 vezes para gerar as parcelas, as 10 parcelas. Então eu preciso criar um laço que respeite a quantidade, que ele se repita, né? Ele funcione, ele se repita pela quantidade de vezes informado aqui na quantidade de parcelas. Então vamos fazer isso agora. Eu vou fazer aqui um for. E aí, para quando eu vou fazer o for, né, que é um laço, né, então eu preciso declarar após o for uma variável, ou ela pode já existir, eu vou declarar ela aqui na hora. Eu vou pôr apenas um i para ser o nosso interador, né, o que vai ser incrementado. E ele vai começar em 1, pois no mínimo vai ter uma parcela, então ele está começando em 1. For i igual a 1, to, ou seja, até o que? Eu quero que ele vá até a quantidade de parcelas, ó, que foi definida. Então eu vou colocar aqui mi.txt qtd parcelas, ou seja, eu quero que o meu i aqui ele vá do 1 até a quantidade de parcelas. Se o usuário informou 10 parcelas, eu quero que ele repita o código que nós iremos colocar aqui dentro do for 10 vezes. Se foi uma vez só, então o i vai valer 1 e só vai repetir o código, só vai fazer o código realizar, executar o código uma vez. Então, ok. A primeira parte do nosso for está pronta. Vou dar aqui alguns enters para dar uma separada. E aqui eu ponho o next i. Ou seja, eu estou fazendo for i, ele vai ser igual a 1 e ele vai repetir até a quantidade de parcelas. Se for 10, então ele vai começar o i valendo 1. Aí o próximo i será valendo 2. Volta para cá de novo. Executa o que tem aqui dentro. Vem para cá para o i valendo 3. Volta para cá novamente. O i agora está valendo 4. Executa o que está aqui dentro. O i agora, o próximo, vai valendo 5. Até chegar em 10. Até chegar aqui na quantidade, né? Até chegar aqui na quantidade de 10 parcelas. Espero que você tenha entendido aí mais ou menos como é que funciona o for. Então tá ok. Aqui eu já tenho, no caso, o meu for funcionando. Se eu executar isso, ó, gerar parcela. Opa, deixa eu só colocar aqui as informações necessárias. Vamos colocar aqui a data de hoje, quantidade de parcelas 10 e eu vou gerar. Se eu clicar aqui, ele já executou aqui. Não dá para perceber, mas ele já executou 10 vezes. Se eu colocar aqui, ó, eu vou ver que ele está executando 10 vezes. Eu vou colocar aqui um debug.print igual aí. Você vai ver que ele vai aparecer aqui na minha janela de verificação imediata de 1 até 10. Então vou salvar aqui e vou executar. Ó. Gerar parcelas. Vou voltar aqui novamente. Ó. Note, já começou do 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Então sei que esse código aqui ele está executando 10 vezes. Então é o que eu quero. Se eu aumentar aqui para 20, por exemplo, ó, aliás, eu vou colocar aqui apenas 3 e vou gerar parcelas. Ó, você vai ver que só tem de 1 a 3, então está funcionando perfeitamente aqui o nosso laço. Ok, agora o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso agora criar aqui, todas as vezes que o meu laço acontecer, eu preciso fazer um insert into. Ou seja, eu preciso inserir as parcelas aqui no meu banco de dados. No caso, o valor da parcela, o vencimento da parcela e a descrição. E note que o vencimento é um vencimento progressivo. Por exemplo, em 3 vezes aqui, o R$ 333 aqui, o primeiro pagamento será hoje, no dia 21/9. O segundo pagamento será no dia 21, agora não mais do 9, mas do 10. E o terceiro pagamento e último será no dia 21/11. E aí, para a quantidade de parcelas que tiver aqui, ele vai incrementando também o mês. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar a função dateAdd, ou seja, vou adicionar uma data a uma data pré-existente, que no caso é essa data aqui de vencimento, que é a nossa data base. Então vamos trabalhar nisso agora. Vou voltar aqui no meu código, vou apagar aqui esse debug, não vou precisar mais dele. E vou aqui apenas arrastar um pouco para cá o meu VBA, só para
nós vermos aqui a nossa tabela. Vou entrar aqui nessa tabela, só para nós vermos aqui o nome dos nossos campos, para nós criarmos aqui a nossa SQL de inserção de tabela. Aliás, inserção das parcelas. Então, como que eu vou inserir as informações aqui no meu formulário? Note que eu estou trabalhando com o formulário aqui desacoplado, tá? Eu estou inserindo informações na tabela, mas a tabela ela não está ligada diretamente ao meu formulário. Apenas está ligada na minha caixa de listagem, mas não é manipulável. Eu não consigo excluir e incluir ele ali através da caixa de listagem. Então, ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui a instrução current db, ou seja, no meu banco de dados atual, eu quero que ele execute. E aqui eu posso passar uma sentença SQL. Então eu vou abrir e fechar aspas e eu vou passar minha sentença. E o que eu quero fazer? Eu quero inserir dados na tabela. Então, como que eu insiro dados na tabela através do SQL? Eu uso a instrução insert into, ou seja, inserir. E eu vou inserir isso em qual tabela? Na nossa tabela parcelas, né? O nome da nossa tabela, TBL parcelas. Então vamos lá. Insert into TBL underline parcelas. Quais são os campos que eu irei inserir? Eu vou inserir no campo valor, no campo vencimento e no campo descrição. Então, ok. Então eu vou escrever o nome dos campos aqui, ó, par underline valor, separado por vírgula, né? Vou pôr uma vírgula aqui, par underline vencimento, underline, opa, não sei se fez um barulho aí, eu bati no microfone sem querer, underline par vencimento, e o último par aqui, par underline descrição. Ok, apenas isso por enquanto. Vou trazer novamente para cá, só precisava ali uma colinha para ver o nome dos campos. Então eu quero inserir na minha tabela parcelas nos campos par valor, par vencimento e par descrição. Eu quero inserir quais valores? Eu vou dar aqui um espaço aqui, ó, entre o fechamento aqui do parêntese e a aspa, eu vou dar um espaço, e fora aqui da aspa eu vou dar mais outro espaço e vou apenas dar uma quebra de linha aqui no meu código, dar outro espaço e vou pôr aqui uma underline. Quando eu ponho esse underline aqui, eu faço uma quebra de linha no meu código. Só que eu preciso inserir os valores. Então, aqui, ó, logo aqui, ó, entre o parêntese, o fechamento do parêntese e a aspas, eu vou ter um espaço e logo aqui, ó, coladinho aqui na aspa, eu vou escrever a palavra values e vou dar outro espaço. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu quero inserir nesses campos aqui dessa tabela os valores. E quais são os valores? Eu dei um espaço aqui, você tem que escrever exatamente assim, tá? Eu dei espaço aqui e vou também dar outro espaço aqui, ó, no fechamento da aspas, e vou escrever aqui um underline e vou dar um enter e vou por aqui um e comercial para concatenar, vou dar um espaço, vou abrir e fechar aspas e vou colocar os valores aqui dentro dessas aspas, ok? Vou salvar aqui, vou voltar aqui, ó, coloquei aqui o cursor aqui entre as aspas e eu vou pôr agora o primeiro valor. E qual que é o valor, né? O que nós estamos, no caso, inserindo? Eu estou inserindo o valor que está aqui, ó, nesse campo. Deixa eu fechar aqui. Opa, não tenho que fechar, não quero salvar nada, ok. Eu quero colocar o valor, ó, eu vou inserir na minha parcela. Qual que é o valor da parcela? O valor que está no campo txt parcela. Note que aqui é um campo do tipo, número.
Só que ele tem uma vírgula aqui. Isso aqui pode me dar problemas na hora de inserir. Então, eu costumo fazer inserir, no caso, esses campos que são do tipo número, que tem vírgula, eu costumo inserir eles entre aspas simples. Assim minimiza os meus problemas, né? Eu não terei problemas aí com essa vírgula. Então, ok. Então, eu vou pôr aqui, ó, uma aspas simples. Ok, ó, abre e fecha aspas, e entre essas aspas eu ponho uma aspas simples. Eu abro e fecho aspas duplas e ponho uma aspas simples aqui. E fora de todas as aspas, agora eu vou pôr aqui um i comercial para concatenar, tá? Você tem que escrever exatamente como está aqui, ó. Eu tenho aspas duplas, aspas simples e aspas duplas, ok? Um espaço, um i comercial e o meu campo mi.txt valor parcelas, ok? Vou pôr aqui mais um e comercial. Eu tenho que seguir essa ordem aqui, tá? Valor parcela, depois vencimento e depois a descrição. Agora eu vou pôr aqui um e comercial, vou dar um espaço, vou abrir e fechar aspas novamente e vou pôr aqui novamente uma aspas simples. E aí eu fecho essa aspas simples aqui. Ok. Logo após aspas simples, eu vou pôr uma vírgula para separar o primeiro campo dos próximos campos que nós iremos inserir. E qual que é o próximo campo? O próximo campo que nós inserimos aqui, ó, tem par vencimento, é o vencimento. Então, o vencimento aqui é importante agora nós entendermos que nós precisamos inserir esse vencimento e ele é um campo do tipo data. Então, como que a gente inclui campo do tipo data no Axis? Eu incluo um campo do tipo data no Axis usando, envolvendo eles com o sustenido, o jogo da velha, como você achar melhor. Então, esse símbolo aqui, ó, sustenido, o jogo da velha, eu vou colocar logo após a vírgula. Anote, pause o vídeo. A escrita tem que estar exatamente assim, tá? E aí serve para todas as outras vezes que você for fazer inserção de dados que utilize esse tipo de informação. Então, ele tem que estar entre data, entre esse, tem que estar envolvido entre sustenidos. E aí, fora da aspas aqui, eu vou pôr um e comercial. E aí eu vou precisar agora adicionar um mês. Cada vez um mês a data que que está sendo, né, feito o loop. Por exemplo, o primeiro mês o i vai estar valendo 1, o segundo mês vai estar valendo 2, valendo 3 e assim sucessivamente. Então eu vou adicionar, no caso, eu quero adicionar, no caso, a quantidade de meses à data referência baseado neste i aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso através da função date add, ou seja, adicione uma data. Então ele está falando assim, adicione uma data. Qual o intervalo que você quer adicionar? Você quer adicionar mês, você quer adicionar ano ou você quer adicionar dias? No nosso caso é mês. Se é mês, eu abro e fecho aspas e ponho um M para o Axis saber que eu estou querendo adicionar meses. Então, ok, M está posto aqui. Vou pôr aqui uma vírgula e agora ele me pede qual que é o número, ou seja, a quantidade. Você quer inserir quantos meses? E aí, no caso, a quantidade de meses é justamente o meu izinho aqui, ó, da interação. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Então, vai ser o i. Por quê? Porque se eu estou aqui, por exemplo, eu começar o laço agora, digamos que de 2 vezes, para facilitar aqui nosso entendimento. Então, ele vai rodar 2 vezes aqui. E a data, vamos usar a data como base, o dia 21/9. Então, eu quero adicionar, no caso, um mês à minha data atual, no caso, dia 21/9. E se eu pôr aqui, como eu inicio aqui o meu i com 1, ele vai adicionar um mês a essa data 21/9. Então, a data 21/9, se ele vai adicionar um mês, ele vai dar a data 21/10. Ok. E aí, no segundo mês, ele vai dar a data 21/11.
e assim sucessivamente. Só que tem uma pegadinha aí, pessoal, não está certo, porque se eu colocar que o primeiro vencimento é hoje, e se eu apenas colocar do jeito que está aqui, ele vai adicionar um mês em cima da minha data atual, da minha primeira data. Então, sempre o primeiro vencimento vai ser para daqui a um mês. E eu quero que o primeiro vencimento seja na data que for informada. Então, para isso eu tenho que colocar aqui ó, o i-1, para ele sempre retirar esse mês e sempre considerar a data a partir do mês que eu informar. Então, i-1, que aí no caso ele vai começar aqui, ó, o i vai valer 1, mas se eu colocar a data 21/9, ele vai adicionar nenhum mês à data atual, então começa a partir da data que eu informei. É um pouco complexo, mas se você estudar essa função data_add, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, vírgula aqui, e aí ele me pede a data. Para qual data você está adicionando aqui um mês? E aí eu vou falar para você que é a data do vencimento. Então é o meu mi.txt vencimento. Ok. Isso aqui já é o suficiente, ele já vai funcionar perfeitamente. Vou dar aqui mais um espaço. Vou pôr aqui um e-comercial para concatenar. Vou dar mais outro espaço. Vou abrir e fechar aspas. E vou fechar aqui o meu sustenido, pois a data precisa estar entre os sustenidos. Eu vou dar aqui um exemplo de como usar esse data_add aqui na janela de verificação imediata para você ver o funcionamento e você ter um norte aí do que eu estou falando. Tá, ok. Acabei de colocar esse cara aí. E agora eu preciso também informar agora a descrição da minha parcela. Então, após eu colocar aqui o meu sustenido, eu ponho mais uma vírgula para poder o Axis saber que agora eu quero inserir agora no campo parcelas, pois cada inserção aqui é separada por vírgula. Então, o campo descrição, Agora o Axis, eu quero que o Axis entenda que eu vou inserir no campo descrição, então separei aqui por vírgula para isso. E o campo descrição, como é um texto que eu estou inserindo, obrigatoriamente eu também preciso envolver entre aspas simples. Então eu vou pôr aqui uma aspas simples logo após a vírgula e antes do fechamento aqui dessas aspas duplas. E aqui dentro, entre aspas simples e aspas duplas, eu vou colocar o seguinte. Vou escrever aqui o nome parcela. Para ele colocar parcela 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, para ficar bem organizadinho assim. Então vai ser parcela, vou dar um espaço, fora da aspas, um i comercial e vou por aqui o i, pois ele vai estar inteirando aqui, então eu vou mostrar aqui parcela 1, no caso, barra, e a quantidade de parcelas, barra 10, barra 2, barra 10, 3 barra 10 e assim sucessivamente, Então vou colocar aqui i comercial, o izinho aqui, outro i comercial, vou abrir e fechar novamente aqui a aspas para eu fechar aqui, continuar aqui, no caso na minha descrição. Vou colocar barra aqui apenas para ele mostrar, como eu mostrei no início do vídeo, a descrição da parcela. E após aqui a aspas, eu vou pôr um e comercial novamente e vou pôr aqui mi.txt quantidade de parcelas e vou pôr aqui um e comercial novamente. Vou dar um espaço, abrir e fechar aspas, pôr mais uma aspa simples e agora fechar o parêntese que foi aberto aqui, Esse cara aqui eu fechei aqui, esse parêntese aqui do values, que na verdade eu não cheguei a abrir, mas eu preciso abrir aqui, um parêntese aqui, note que logo depois do values eu tenho espaço, eu tenho aspas duplas fechando, eu tenho outro espaço, um underline, aqui eu tenho um e comercial na linha de baixo, aí eu abro aspas e logo quando eu abrir aspas eu vou pôr aqui um parêntese também. Ok, é isso mesmo que eu quero, vou salvar aqui. E quando ele terminar de gerar aqui todas as parcelas, eu quero que ele me dê uma mensagem. Após aqui o next i, eu vou pôr o seguinte, msgbox, e pôr o seguinte, parcelas criar
criadas com sucesso. Apenas um ponto final, vírgula, VB é uma informação, VB information, vírgula, e informação aqui também no título da nossa mensagem. E ok, tudo certinho. Vou salvar aqui e vamos ver se isso está funcionando. Vou fechar aqui. Aliás, vou só minimizar meu VBA. Eu já tenho aqui, ó. Vamos ver se ele vai criar aqui as 3 parcelas de R$333. Gerar, ó, já deu aqui, ó, parcelas criadas com sucesso. Só que a minha caixa de listagem aqui não carregou. Então vou fechar aqui ela, vou abrir novamente. Note que criou assim, ó, valor 333, a primeira parcela. Parcela 1 de 3, ó, aquilo que eu falei para você, que nós concatenamos. Vencimento 21/9, ó, a data que nós colocamos, 21/9. Segunda parcela, 2 de 3, 21/10. E por último, ó, parcela 3/3, 21 também do 11. E aí eu poderia, no caso, eu quero criar mais parcela para não misturar, ó, eu vou usar esse botão apagar para apagar todas as informações aqui do banco de dados. Note que foi criado aqui, ó, no nosso banco de dados, normalmente. E eu vou apagar aqui agora essas informações, ó. Vou vir aqui em apagar. Eu vou vir aqui, ó, selecionei o botão apagar, vou vir aqui em outra, em comando aqui, eu vou pôr como btn apagar, e em eventos eu tenho aqui ao clicar construtor de código, e quando eu clicar aqui eu quero apagar essas informações. Então eu vou fazer o seguinte, colocar aqui if msgbox abre parêntese, e aqui dentro eu vou pôr o seguinte: gostaria de apagar todas as parcelas. Opa, só apagando aqui todas as parcelas. Gostaria de apagar todas as parcelas. Vou colocar aqui um ponto de interrogação fora das aspas, vírgula, e vou por aqui um VB question para aparecer um sinalzinho de interrogação, um símbolo de interrogação, e vou colocar aqui um sinal de mais e colocar mais aqui os botões VB yes no, e após o VB yes no eu vou pôr o título, atenção. E após aqui, eu vou colocar aqui se é igual, se a pessoa apertar no VB yes, ele apaga. Senão não acontece nada. Then e o end if aqui. Ok, então caso a pessoa aperte no yes, né, no sim, que ele gostaria sim de apagar as parcelas, então nós iremos deletar as parcelas. Então vamos usar o mesmo comando aqui de corrente db.execute, e ao executar vou abrir e fechar aqui as aspas, e vou escrever aqui o comando delete do SQL. Delete da onde? From tbl parcelas. Somente isso aqui já é o suficiente para deletarmos, pois eu não estou usando nenhum critério. Quero limpar a minha tabela para fazer os testes e tudo mais. Ok. Vou fechar aqui novamente, vou abrir aqui, vou clicar em apagar todas. Ele me perguntou, gostaria de apagar todas as parcelas? Se eu disser não, nada acontece. Se eu disser sim, ele apaga. Agora, se eu clicar aqui, ó, já deu que está excluído. Só que também, se eu criar aqui, ó, se eu vir aqui no banco de dados, ó, vejo que não tem nada. Se eu criar agora aqui, por exemplo, o vencimento aqui hoje, quantidade de parcelas, vou colocar 20, R$500, e gerar, ele gerou, ó, mas continua aqui, ó, ele não está atualizando na hora, tá vendo? Todas as parcelas estão aqui, mas ele não está
atualizando. Então como que a gente vai resolver isso? Então eu vou aqui apagar todas novamente. Eu vou voltar aqui, ó, vejo que apagou, mas aqui não está atualizando. Então vamos fazer o seguinte: quando eu clicar aqui no gerar parcelas, que ele for dar aqui, ó, parcelas criadas com sucesso, então eu vou clicar aqui, ó, logo antes aqui da minha mensagem box, eu vou fazer o seguinte: mi ponto, no caso o nome da nossa list box, lbx parcelas ponto require. O que eu estou falando para Axis? Eu estou falando assim, ó, ele consulte novamente as informações que existem no banco de dados para serem exibidas na minha list box. Então eu vou copiar ela aqui e vou trazer ela aqui também, ó, para o código do botão apagar, ó. Logo após aqui, ó, eu faço o delete das parcelas. Logo abaixo eu vou colocar aqui o require também, que ele vai atualizar imediatamente a nossa tela. Então eu vou fechar, eu vou abrir aqui. Agora sim, eu vou criar aqui novamente, ó, criar aqui um valor alto aqui, ó, 100 mil reais dividido em 1000 vezes. Opa, você inseriu um, tá, 100 mil reais e o vencimento, digamos que vai ser o vencimento aqui, ok, dia 21/9. Vamos por aqui no próximo mês. A pessoa vai ganhar aí um mês de, se apenas no dia 31/10, ok. Primeiro pagamento. E a quantidade de parcelas, digamos que a pessoa vai pagar 100 mil reais em 1000 vezes. Então vai ser 1000 vezes de... vai ser parcelas pra caramba, pessoal. 1000 vezes de 100 reais. Então eu vou clicar em gerar. Ó, parcelas criadas com sucesso. E daí, ó, parcela 100, parcela 1 de 1000. E aí foi todas as parcelas criadas malucamente, pessoal. Muitas parcelas criadas aqui. Então é isso, pessoal. Só que tem um bug aqui, ó. Parcela 1 de 1000. Parcela aqui foi para 10 de 1000. Parcela 100 de 1000. Parcela 1000 de 1000. Parcela 1001 de 1000. 101 de 1000. 102, 103. E aí parece que parcela 15. Tem um bug aqui, pessoal, que nós vamos ter que resolver. Deixa eu apagar todas as parcelas, ó, ele já apagou automaticamente aqui. Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui a data de hoje e vou gerar as parcelas. Vamos ver o que acontece. Tá bugado. Tem coisa bugada aqui, pessoal. Vou pôr aqui, vou diminuir aqui, ó. Será 1000 reais em 10 vezes e gerar parcelas. Ok. Tem um bug aqui, ó. Parcela 1 de 10, ok. E a parcela 2 de 10, ele tá gerando 10 de 10. Aliás, pessoal, agora que eu entendi, ele tá bugando aqui. É a ordenação. Se eu for ver aqui, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10, 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10 e 10 de 10. Aqui ele está gerando certinho, pessoal. Então vamos só resolver esse problema aqui, ó. Vamos ver aqui o que está acontecendo. 21/9, 21/6 de 2023. Aqui ele bugou completamente aqui essa parcela. Então vou entrar aqui no modo design, vou vir aqui em dados, em origem da linha. Ó, eu tô aqui com minha caixa de listagem selecionada, origem da linha. Vou entrar aqui e vou executar aqui esta consulta. Essa consulta aqui sendo executada, ele está trazendo bugada aqui essa parcela aqui.
A segunda parcela está bugando, não sei por quê. Deixa me ver aqui. O modo SQL dessa parcela. Select. Ordem by. Ah, tá, pessoal. Olha, eu estou ordenando aqui, ó, por parcela descrição. A ordenação. E a ordenação não é pela descrição. A ordenação, eu vou até apagar aqui, ó. Eu devo ter ordenado errado. Eu estou aqui, ó, na minha SQL e eu quero ordenar pelo vencimento, ó. Classificação, ó. Eu vou classificar pelo vencimento crescente. Agora sim, eu vou executar, ó. Aí ele veio certinho. Vou fechar aqui agora. Vou salvar. Vou salvar novamente. Vou abrir e agora sim, ó, parcela 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e aí até a 10 de 10 aqui na data de 21/6/2023. Vou apagar todas. Vou criar novamente aquela parcela gigante de R$ 100.000. O primeiro pagamento, a pessoa vai ganhar um prazinho aí de um mês para realizar o primeiro pagamento. E serão 1.000 parcelas de R$ 100. E aí vou gerar as parcelas. Ok? E agora sim tá tudo certo. A parcela 1 de 1.000, 2 de 1.000, 3 de 1.000, 4 de 1.000. E aí, ó, nós vamos até a 1.000 de 1.000. Ó. Se eu vim aqui embaixo, ó. É parcela que não acaba mais, pessoal. Imagina só. Opa, estamos chegando. Ó. Parcela, ó, 1.000 de 1.000 no dia 31/1 de 2106. É tempo pra caramba. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí aprendido a usar, no caso, esse vídeo ficou um pouco grande, então em uma outra oportunidade, caso vocês queiram, deixa aí escrito nos comentários, eu posso dar melhores informações a respeito da função Data Add. É uma função bem legal, bem interessante, eu dei apenas uma palhinha aqui, mas espero que tenha sido bem proveitoso esse vídeo para todos vocês. Então é isso, pessoal, espero que seja bastante proveitoso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.